Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Hoje são 2 de março de 2020. Meu nome é Gregório Rabelo. Estamos aqui na Tribuna Política para nos referir a coisas de interesse brasileiro, de interesse nacional. Hoje, meus amigos, eu vou falar do motim da Polícia Militar do Ceará. O governador do estado, pelo visto, já fez uma negociação para o retorno da Força Militar aos trabalhos. Contudo, não negociou, pelo menos ao que se sabe, o Instituto da Anistia para os amotinados. Isso tem que ser firme, porque, minha gente, o exemplo arrasta. Se for feito a anistia para os cearenses, nós vamos ter amotinamento em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas, enfim, em todo o Brasil. O governo não pode aceitar esse tipo de chantagem. Mesmo porque a Polícia Militar não é o órgão mais privilegiado do serviço público para receber salários muito diferenciados. Isso seria um atentado contra a Constituição, contra a isonomia, contra o princípio da equidade, que deve prevalecer no serviço público. Aliás, em todos os segmentos, mas no serviço público, tem que estar pautado pelo princípio da isonomia. Então a Polícia Militar não pode avocar para si os melhores salários, chantageando a sociedade como fez no Ceará, inclusive um atentado contra o senador da República. Desculpe, minha gente, isso é uma alergia terrível que me acompanha há muito tempo. Inclusive, um atentado até a um senador da República, o senador Cid Gomes, um homem que já foi governador, deputado federal, ministro de Estado, um dos próceres da política nacional, irmão do inquieto Ciro Gomes, que também é um valor nacional. O fato é que atentaram contra ele, contra a vida dele, de Cid Gomes. E ao atentar contra um senador da República, representante do Estado no Congresso Nacional, atentou contra o próprio Estado do Ceará. Esse malandro tem que ser reconhecido e punido no rigor da lei, porque a Polícia Militar não pode fazer greve, não pode fazer motim, tem que cumprir com o seu dever, porque o que aconteceu no estado do Ceará foi caso de polícia. Mas onde é que estava a polícia? A população podia contar com a polícia dentro dos quartéis amotinada? Não, não podia. Então, foi uma prevaricação geral, vamos dizer. Um atentado contra a segurança do Estado. Isso já vem acontecendo, minha gente, há muito tempo. E esses incautos deveriam já ter sido punidos. Mas agora chegou a oportunidade. Eles mesmos fizeram o laço da sua forca. Tem que ser expulso. Tem que ser destituído do serviço público, do serviço militar. O Brasil não pode olhar para um caso como esse de braço cruzado, sem fazer nada, porque isso afeta todo o território nacional.
como eu já disse, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E nós temos que estar atentos para isso, principalmente os governos, que são responsáveis, os governos estaduais que são responsáveis por suas polícias. Tem que tomar providências duras, corretas, contra esses que não respeitam, não se respeitam, não respeitam a própria farda. Querem se colocar acima de todos, e não são, e não estão. Meus amigos e minhas amigas, mas acredito ter sido sensato, razoável, o acordo que o governador Santana no Ceará fez com esses policiais, ressalvando aí a anistia. Não pode. Não pode se anistiar esse povo. A anistia seria um crime também contra a sociedade. Seria um prêmio. Seria um prêmio para infratores irresponsáveis. Não podemos aceitar isso nem apoiar. Eu aqui da Tribuna Política lanço meu protesto contra esses maus policiais que desservem ao Estado do Ceará. Minha gente, nesse período quase 200 pessoas morreram e quem as matou está impunemente matando, continua a atividade delituosa de matar, de espancar, de intimidar no seio da sociedade do Ceará. Isso tem que ter um fim. Essa polícia tem que ser bem regulamentada, instruída, para não cair mais nessa tentação de fazer motim, de fazer greves, que é proibida pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e por toda e qualquer lei que nós temos sob o manto da nossa Constituição. Meus amigos e minhas amigas, essa Força Nacional, o Exército, e mais a Força Nacional em si, que está no Ceará, foi ao encontro de acudir o Estado na calamitosa situação que se encontrava diante do motim de seus policiais, de quem na realidade seria responsável pela segurança, mas na realidade se comportaram como os responsáveis pela insegurança. Pela insegurança. Meus amigos e minhas amigas, isso não é brincadeira. Analise aí, com frieza, com cautela, um Estado, qualquer que seja do Brasil, sem segurança, com as polícias em greve, sem fazer o policiamento necessário para coibir, para inibir ações delituosas. Meus amigos e minhas amigas, é o próprio caos, é o que virou o Estado do Ceará e tempos atrás o Estado do Rio Grande do Norte. Esses elementos não podem ser anistiados, repito, seria um crime estatal anistiar criminosos e criminosos de Estado, pessoas concursadas e investidas para proteger o Estado, curam no sentido de prejudicar a segurança local. Foi preciso o governo federal mandar a Força Nacional e o Exército para proteger a cidadania cearense. Eu acho até que deveria ter sido uma intervenção estatal, porque o governador não deu conta de disciplinar sua polícia. Não foi o chefe da polícia como deveria ser. Apesar de manter o espírito de não conceder anistia a essa gente,
não foi duro o suficiente para coibir esse crime de amotinamento que se constituiu a polícia do Ceará mais recentemente. Meus amigos e minhas amigas, esse acordo que foi feito foi bem-vindo e necessário para a tranquilidade da família cearense, que há muito tempo se encontra diante de chacinas, de matança de dezenas, para não dizer de centenas de pessoas que são assassinadas. E seus algozes, seus assassinos, transitam dentro da sociedade, dentro das ruas cearenses, impunemente. Impunemente, essa é a realidade. O Estado do Ceará é um Estado federado, então a União não pode fechar os olhos para essa situação. Tem que agir e reagir também, porque é em proteção à cidadania brasileira. E para isso é que o governo, o presidente da República, os deputados federais e os senadores foram eleitos. Para legislar ao bem da população e para agir em favor da população. Isso é o poder legislativo e o poder executivo. O judiciário está lá, inerte, para ser demandado e também trazer a sua contribuição para a cidadania. Já que é um poder nomeado, um poder que é vitalício, mas não pode fugir suas responsabilidades. Tem também a sua parcela na sociedade de responsabilidade. Minha gente, afirmei e afirmo novamente que o Brasil está desgraçado, fatiado para facções. Está sendo inviabilizado pela leniência estatal de não punir o crime com severidade, com rigor, que teria que lidar, que punir, que intimidar a ação delituosa, criminosa. Meus amigos e minhas amigas, temos que dar um grito de liberdade contra o crime, mas um grito forte, um grito que todos venham escutar e obedecer pela necessidade que temos do equilíbrio na sociedade, nos poderes e entre as pessoas. Quero agradecer a todos por mais essa oportunidade e voltarei sempre que Deus permitir, em nome de Jesus. Muito obrigado.